Metanoia é uma expressão muito usada no campo da teologia que representa e que significa, né, um dos significados é o arrependimento. E basicamente eu iniciei a semana passada dando uma ênfase de por que metanoia vai muito além do que nós consideramos ou do que nós chamamos de arrependimento, né? Em geral, metanoia vai além de arrependimento porque o nosso conceito de arrependimento está muito ligado ao indivíduo, ao sujeito sentir remorso, vergonha ou culpa pelo mal que ele causou a outra pessoa. Embora esse arrependimento, essa tristeza seja real, a gente possa entender isso, né? Que esse remorso, essa vergonha, essa culpa, esse arrependimento seja real, o arrependimento fica aquém de metanoia. Primeiro porque desculpa não é arrependimento. Um pedido de desculpa propriamente dito, ele não é necessariamente um arrependimento. A desculpa é aquela ideia de foi mal, né? Não foi proposital, eu pisei no seu pé sem querer, né? Eu bati na sua cara por acidente. A desculpa é uma meia-culpa, né? Olha, eu não queria fazer, mas fiz, que está muito diferente de ser metanoia. No segundo momento, para a gente pensar que arrependimento fica aquém de metanoia, né? Arrependimento ele pode sim ser fingido, representado, teatralizado, né? Por ser uma exigência da reparação daquele problema que foi estabelecido ali, né? E aí a pessoa ela repara, ela se arrepende, ela pede a desculpa, mas essencialmente ela não muda, né? Interiormente, vamos dizer assim, ela não muda, que é o campo do que significa metanoia. E no terceiro momento o arrependimento fica aquém de metanoia, porque embora possa haver de verdade um arrependimento, possa haver de verdade uma tristeza, como a gente disse aqui, é como uma repetição da prática, né? Daquilo que levou a pessoa a ofender o outro. Geralmente porque esse arrependimento não acontece de dentro para fora, ou seja, eu me desculpo pelo meu ato, mas essencialmente, interiormente, eu tenho muita dificuldade de mudar em relação àquilo. E aí eu vou muito provavelmente repeti-lo. Assim a gente vai entender que a ideia de metanoia é uma transformação profunda. A ideia da metanoia então é buscar essa expansão de si mesmo, que eu chamei ali de uma atualização, de um download. Acho que até a gente falou isso semana passada, né? Essa ideia então de cisão entre o que eu acho que eu sou e aquilo que eu preciso me tornar e me transformar. E aí eu deixei claro também que não se trata só de um mindset ou de uma programação neurolinguística, né? Mas vai um pouco além disso. Nós estamos falando de tomar decisões conscientes, né? De ter consciência das nossas limitações que estão no campo da inconsciência e que de alguma forma fizeram que a gente acreditasse que nós somos o que nós pensamos ser. Você tem uma ideia de você, né? Aquela coisa que eu coloco aqui, né? O famoso eu sou a si mesmo. Então a ideia é essa, né? Por isso, inclusive, que a metanoia ela traz essa transformação interna, né? Essa mudança estrutural, essa mudança de pensamento sobre mim mesmo, ela traz mais leveza para a vida, porque a nossa identidade, por assim dizer, ela não é construída apenas com base naquilo que nós pensamos sobre nós, né? Mas ela é construída a partir daquilo que o outro lança sobre nós, do olhar do outro sobre nós. E aí essa versão de nós mesmos vai sendo uma espécie de prisão, e por isso a gente diz, eu sou assim mesmo, o famoso pau que nasce torto morre torto, né? Ou seja, eu não tenho mais salvação, não tenho mais jeito, eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo e vida que segue, né? Então, nesse sentido, é preciso sim se arrepender de quem eu acho que eu sou, né? Dessa visão distorcida de quem eu sou.
Aí nesse sentido a gente diz arrependimento, por quê? Porque eu preciso dizer, olha, essencialmente esse ser não sou eu todo, é uma parte que eu acredito ser, mas especialmente se nós não somos felizes, né, com essa versão de nós mesmos, né? Então a gente busca um processo de transformação. Nesse campo é disso que a gente está pensando em metanoia, e por isso eu digo que metanoia ela vai muito além do arrependimento, né? E aí, nesse sentido, né, independente de você estar familiarizado ou não, né, com o texto bíblico, né, mas o texto bíblico ele tem pérolas assim, muito preciosas e é muito interessante. E nenhuma delas há esta sugestão. Transformação só é possível pela reforma, pela renovação do seu entendimento. E aí a gente está falando de uma transformação e de um entendimento. O entendimento, a rigor, está muito ligado a essa coisa da consciência mesmo, do saber consciente, de uma percepção consciente que eu preciso transformar. Então isso é verdade? Infelizmente eu tomo consciência, então eu preciso me renovar, me reformar, me reestruturar. E isso só é possível se eu atuar sobre mim mesmo de dentro para fora. Por isso a gente diz que a religião não muda as pessoas nesse sentido de fora para dentro. Não se trata de começar a fazer uma série de coisas que eu não fazia antes e então eu mudo. Não, eu mudo meu hábito, eu mudo meu comportamento, mas eu não mudo a minha essência. E não são poucas as pessoas que lutam a vida inteira com essa essência, que às vezes não é legal. E eu nem vou ficar dando exemplos aqui, sabe? Mas eu tenho pelo menos 100 exemplos, se eu quiser dar para vocês, né? De pessoas que se esforçaram e pelo meio do caminho a sua essência venceu. Porque ela não conseguiu se reformar a partir de um entendimento claro e preciso de si mesmo. Nada é mágico, né? Obviamente. Por isso que uma pessoa que se arrepende de um ato, ela não pode acreditar, na minha percepção, que aquele ato de arrependimento mudou todo aquele cenário. Até porque você tem uma pessoa ofendida lá que vai carregar o peso daquela ofensa. E vai ter uma reação diante disso. Então, não é realmente uma coisa mágica. É um processo que você vai tomando consciência de si mesmo, vai lutando para deixar aquela visão, digamos, anterior de você mesmo e lidar com a nova. Eu sempre disse para as pessoas, né, decisões tomadas em contexto emocional muito intenso, elas tendem a não durar. E o exemplo básico que eu dou é as promessas que alguém faz diante do falecimento de um ente querido, né? Eu já vi muito isso no meu contexto, inclusive pessoal, né? Morreu alguém e eu prometo que agora eu vou ser assim, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. A pessoa está realmente tocada por aquele momento, ela está comovida emocionalmente por tudo aquilo que aconteceu, ela consegue se enxergar, né? O próprio texto bíblico diz que é melhor estar num velório do que numa festa, porque no velório você reflete sobre si mesmo e numa festa necessariamente não. E nessa reflexão sobre si mesmo, a pessoa envolvida, triste, chorosa, lembrando das mágoas que fez e dos maus que fez aquela pessoa que foi embora, ela diz, eu nunca mais vou fazer isso. E passado 3 meses, 2 meses, 2 semanas, dependendo da pessoa, aquilo não se sustenta. Então é exatamente isso, né? A gente quer mudar, mas a gente quer mudar, como salientou o Alessandro, sem o processo, sem a dor, sem o preço a pagar da consciência de saber, eu não quero mais ser aquela versão de mim. E abrir mão dessa versão de mim é muito dolorosa, né? Então, por isso as pessoas, digamos assim, se enganam a si mesmo, como diz o próprio texto, com falsos discursos sobre si mesmo. Então é mais ou menos essa ideia mesmo. Deepak Chopra, ele trabalhou uma ideia muito bacana, né? Dizendo assim, nós temos 2 mentes. Uma mente que pensa e uma mente que sente. Recentemente uma pessoa falou assim para mim, eu estava vendo um podcast e
acho que um neurologista disse que a mente não existe, né? Eu falei, realmente, como um lugar ela não existe, né? O cérebro tá lá, você pode abrir a cabeça de alguém, que isso é muito comum, né? O cara morre, doa o corpo para ciência lá, a cabeça dele é aberta, os caras tiram o cérebro, enfim, você opera o cérebro, mas ninguém consegue operar a mente, por assim dizer, né? Porque a mente a gente vai entrar naquela categoria de instância psíquica, né? Então, a mente que pensa é o cérebro e a mente que sente é o resto, todo o resto, né? O Deepak Chopra, ele diz isso, que a mente que sente é justamente a mente que comanda a mente que pensa, ou seja, é justamente o sentir, né, aquilo que sentimos, a mente, essa parte sentimental, emocional, essa parte psíquica que a psicanálise explora bastante, ela que vai, digamos assim, pilotar, por assim dizer, esse cérebro. Então, se você sente uma coisa muito intensa sobre si mesmo, seu cérebro meio que vai acreditar nisso. Essa é a ideia geral de forma leiga, né? E aí é interessante a gente pensar nisso, porque o Chopra vai dizer exatamente que uma das singularidades do cérebro humano é que ele só pode fazer o que julga ser capaz de fazer. Então, teoricamente, né, outro especialista na área disse que o cérebro ele funciona com um padrão, né? Ele é treinado para aprender e, por assim dizer, esquecer, que não é esquecer a palavra, ele é aprender e arquivar. Então, por exemplo, dirigir, para quem sabe, no começo é um tormento, né? Você fala assim, eu dentro desse espaço é muita coisa para eu prestar atenção. E aí você fica muito focado, fica tenso, fica nervoso. Algumas pessoas não conseguem, acham que não vão conseguir, e muitas não conseguem, tem que tirar habilitação especial. Depois que aquilo foi registrado, o cérebro arquiva, ele não precisa mais gastar energia com aquilo. Porque o cérebro tem essa finalidade, ele quer e precisa economizar energia, então ele fará o máximo possível para economizar mais energia possível. Então, um jeito é isso, eu pego isso que você aprendeu e jogo lá no piloto automático e segue a vida, né? Tanto que algumas coisas a gente pensa que esqueceu, não tem a fala, né? Ah, isso é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece? Então, mas quem sabe, sabe. Por quê? O cérebro aprendeu e arquivou. Então, o cérebro, segundo Chopra e Tanzi, né, ele só pode fazer aquilo que ele julga ser capaz de fazer. Então, portanto, a transformação, a metanoia, ela está muito ligada a essa capacidade de você se permitir entrar nesse processo de mudar. Isso é extremamente significativo e importante para que você tenha uma vida leve. E vida pesada para alguns, né? Antigamente, ainda se fala isso, mas antigamente era muito comum as pessoas dizerem, não, essa é a minha cruz, eu tenho que carregá-la. Ou seja, o que me parece que a pessoa quer dizer com isso? Então, não tem jeito para mim, eu sou obrigado a viver esse peso, a viver esse sofrimento e essa dor de carregar essa cruz, porque essa é a minha vida, ou seja, eu não posso mudar. Então, se você não é capaz de mudar, seu cérebro registra, tudo bem, vamos sofrer. E dá-lhe ansiedade, dá-lhe tristeza, e dá-lhe dor, e por aí seguimos adiante. A andragogia ela é igual à pedagogia. A pedagogia, segundo Piaget e outros pensadores aí, basicamente é o quê? Depósito de conhecimento. Você usa pedagogia para criança, né? Pai, se eu não me engano, criança. Então, uma criança teoricamente não sabe como se representa uma letra A, então você vai depositar isso nela. Uma criança não sabe necessariamente odiar, então você vai depositar isso nela, ou seja, numa criança você está depositando conhecimento. Nenhum adulto não, o adulto ele já tem o conhecimento sedimentado, andras, né, andro, que é de adulto, de homem adulto, homem maduro, essa ideia, né, de ser humano maduro.
Então, você ensinar uma pessoa que teoricamente já sabe é muito difícil, porque não é só o que ela já sabe, é o que ela acredita saber. É por isso que muita gente não dá conta da psicanálise, né? Porque um dos trabalhos da psicanálise é desconstruir a visão que você tem de si mesmo. E onde você apresenta um sonho, por exemplo, onde você está sendo perseguido, e a gente diz, então, mas talvez seja a sua própria lembrança, talvez seja os seus próprios demônios que estejam perseguindo você. O que você fez no passado, por exemplo, que atitude você tomou, por exemplo, no passado, que tem uma memória guardada aí que aí a pessoa se assusta, porque ela não achava, ela preferia que fosse alguém que estivesse perseguindo ela para matar, mas não é. Então, não é todo mundo que dá conta disso. Então, essa ideia de adulto não aprender, ela é meio importante nesse processo de transformação, porque aquilo que você aprende, por assim dizer, ele fica impregnado em si, a partir dessa cultura social, né, familiar e etc. Ou seja, entendemos como verdade o que nossa relação sociocultural nos deu, né? Nós vamos trazendo isso para nós, né? Tem um post que eu já compartilhei diversas vezes que pode ser interpretado e entendido como de muitas formas, né? Certas neuroses familiares não merecem ser cultivadas. Entenda, né? Os problemas arrastados por sua família não precisam ser seus, liberte-se. E junto com isso, uma frase que eu acho ainda um pouquinho mais pesada, no sentido do contexto, né? Que você não pode se curar no mesmo ambiente que te adoeceu. Então isso vai trazendo uma sugestão de que eu tenho uma ligação familiar, cultural, religiosa e etc., que de alguma forma me constrói, e eu vou acreditando naquilo que me foi ensinado como verdade, e eu passo a me definir a partir dessas verdades, né? Por isso eu coloquei que, de certa forma, essa metanoia, essa transformação, ela é quase um rompimento com a educação que você recebeu, né? Eu dei muito tempo aula nesse campo da teologia e as pessoas diziam assim, Zé, mas por que as outras pessoas não falam isso? Eu não sei, eu não posso responder pelas outras pessoas. Agora, que não é assim simplesmente, não é. Existem perspectivas a se pensar sobre isso. Então a gente precisa às vezes romper com essa ideia. Ferenczi diz assim, ele trabalha uma ideia de que a educação promove um recalque de ideias. A educação formal, né? Ele obviamente está falando lá de 1800 e pouco, e né, pouca coisa mudou, né? Ele trabalha então a ideia de que a educação promove um recalque de ideias, o que gera uma cegueira introspectiva. Ele vai dizer então que a educação ela pode gerar neurose até no homem comum. E por homem comum ele está dizendo uma pessoa necessariamente que não tem uma doença patológica, não tem um problema, né, ali uma histeria, uma coisa. Ele fala, a pessoa pode ser comum, né, ela pode ter uma vida comum, saudável, mas à medida que ela é educada, essa educação pode trazer a ela uma espécie de cegueira introspectiva. Tá? Beleza? Então, metanoia, portanto, é uma espécie de uma ruptura com a nossa herança, o que é bem difícil, você há de convir comigo, né? É uma ruptura com a nossa herança educacional, com a nossa persona, com aquilo que chamamos de personalidade, né? Com esse nosso eu constituído e com todas as experiências afetivas que tivemos ao longo da nossa jornada, né? E aí, obviamente, isso me levou para essa ideia, pensamentos negativos, o que são, né? Sobre mim mesmo. O que as pessoas chamam hoje de crenças limitantes, né? Que vai se mudando o nome, enfim. Mas a ideia é pensamentos ruins sobre mim mesmo, que em setting, a gente conversando com alguém, isso é muito comum da gente ouvir das pessoas, né? A ideia de pensamentos negativos
normalmente são ideias que acreditamos desde criança, que nos foram impostas, né, como uma sutileza que eu chamei aqui de criança bem educada, né? Menininha não senta de perna aberta, isso é feio, falta de educação, né? Menininha decente não mostra, né, partes do corpo, homem não chora, deixa de ser mulherzinha, né? Hoje em dia esse discurso mudou um pouco, mas ainda tem muito. Então são processos educativos, digamos assim, né? Eu sempre falo isso, né? Que quando você sai com uma criança, a criança vê alguém muito alto, muito gorda ou algum deficiente físico que ela nunca tinha visto antes, ela vai apontar o dedinho e fala assim: olha mamãe, olha papai, aquela pessoa é assim. Aí ela leva um tapinha na mão, bem discreto, ou uma pequena dura. Não pode apontar para as pessoas. Você não pode falar isso para as pessoas. Você não pode falar abertamente o que você pensa sobre as pessoas. Não deixa de ser uma verdade, né, por ser feio, mas a criança entende, muito provavelmente por ser literal, de que então ela não pode ser sincera e falar a verdade, porque falar a verdade é feio e ofende as pessoas. Então é um processo educativo, mas que de certa forma vai criando um pensamento que a gente pode, se for sobre mim mesmo, é negativo, né? Então, no caso da verdade, o negativo, eu não posso falar a verdade. Então essas ideias de certa forma são internalizadas, muitas delas de forma traumática, e essa literalidade da criança, né, que tende a achar que tudo é realmente real e mais verdadeiro do que o adulto está dizendo, digamos assim, converte ou transforma aquilo em valor. Isso é um valor. Meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, né? Isso é um valor, todo mundo diz isso. Portanto, isso vira um traço de personalidade, uma persona, uma máscara, vamos dizer assim, né? Uma fachada para me defender ou para me organizar dentro daquele conjunto de normas sociais. Invariavelmente, os pensamentos negativos ele vêm a partir disso, né? Até porque é claro e sabido, não sei nem se eu pus aqui, não pus aqui, mas eu acho que foi em outro lugar que eu falei que os psicanalistas de plantão aqui sabem disso, e você na sua experiência sabe disso, que você de certa forma se reconhece a partir do olhar de outra pessoa. Então, se eu pergunto, e eu normalmente pergunto para alguma mulher, para as mulheres que eu atendo, você se acha uma mulher bonita? E aí a fala que vem a partir disso não é uma fala só dela. Você se acha uma pessoa inteligente? Então a resposta que vem a partir disso não é uma resposta só dela, é uma resposta de um olhar que veio de fora e foi internalizado, e ela então desenvolveu como um traço pessoal. Por isso, às vezes, a vida fica muito pesada, porque eu vivo sobre a perspectiva de um olhar de outra pessoa sobre mim. Eu sou o que outra pessoa disse que eu sou, e eu acredito que eu sou. Então fica sempre bem difícil da gente equilibrar essas pautas, digamos assim, internas, né? Mas assim, de forma, digamos assim, prática, né, para você assim, como eu expando, como eu mudo, como eu tento fazer isso na prática. Então a primeira e mais sugestiva é isso: torne-se consciente. Eu gosto da expressão que diz: eu não quero mais ser feliz, eu quero ser consciente. Eu não me preocupo mais em ser feliz, né? Porque a felicidade tem todas as suas implicações, como a gente já disse aqui, mas eu quero estar consciente do que me faz feliz e consciente do que não me faz feliz, né? E aí, a partir disso, você vai trabalhar conscientemente sobre esses conteúdos negativos sobre si mesmo. Então, se eu me acho feio, se eu me acho burro, se eu me acho muito alto, muito baixo, se eu me acho incapaz, se eu me acho inseguro, se eu me acho excessivamente tímido, excessivamente falante, enfim, trabalhar isso de forma consciente, né, sobre
Eu digo conteúdo negativo porque se isso me faz mal, né? Se isso me impede de seguir adiante. 3, por assim dizer, se você quiser se expandir como pessoa, é essa ideia de você buscar aí uma coisa mais única sobre você mesmo, não pensar como todo mundo, né? Não significa que para tudo você terá um pensamento único, e nem precisa ter, né? Mas assim, às vezes a gente embarca muito no que todo mundo faz. Eu lembro que o pessoal falava assim para mim, você já leu A Cabana? Eu falei, não li. Por quê? Porque todo mundo está lendo, não quero ler. Pode ser uma idiotice da minha parte? É possível que seja, mas e daí? Eu não quero. Se está todo mundo lendo, eu não quero. Por alguma razão, não me interessa, né? Não faz só porque todo mundo está fazendo, né? Isso não te ajuda a expandir em absolutamente nada. Acho o seu jeito de fazer, o seu jeito de pensar, não se trata de certo e de errado, mas apenas de um jeito, né? 4, valorização. O que eu entendo ser bem difícil, mas é valorização de si mesmo. Não depender excessivamente da aprovação alheia. Você saber, né, que você pode se valorizar naquilo que você faz. Você não está competindo com ninguém, você não precisa ser melhor do que ninguém e também você não é pior do que ninguém, porque isso não é uma competição. Eu vou valorizar o que eu faço na intensidade do que eu faço. E ponto. É simples assim. 5, seja criativo. Arte, poesia, música, né, texto fora do campo do sagrado, né? 6, questione suas crenças básicas. Eu sei que isso não é bom e nem todo mundo consegue, e talvez a maioria não consiga, e eu posso dizer por experiência prática e própria, né, que isso é perigoso, mas você não tem outro jeito de expandir, a não ser questionar a si próprio e aquilo que você acredita ser verdade. 7, aprenda a adiar a recompensa, né? Aprenda a lidar com perdas. Infelizmente, a vida será mais perdas do que ganhos, né? Talvez você ganhe muito, mas vai perder bastante também. Vai perder tempo, vai perder vida, vai perder amigo, vai perder oportunidades, vai perder emprego. Então aprenda a lidar com isso, aprenda a adiar a recompensa. Não dá para fazer tal coisa agora, vamos fazer daqui semana que vem, tudo bem. Isso ajuda a nos tornarmos assim mais expansivos, com mais autocontrole sobre nós mesmos, né? Estabeleça uma visão pessoal, um ideal. Eu não gosto de chamar de propósito, eu tenho algum problema com essa coisa de que existe um propósito para a vida, e isso é um problema para mim, mas eu entendo que você pode desenvolver uma visão pessoal, um ideal pessoal a ser alcançado, como meta para você. Não se trata de que se isso estava escrito lá desde a eternidade para que eu fizesse ou não. É uma coisa que me apaixone e que eu quero seguir. Perfeito, faça isso, estabeleça. Mas eu já tenho tal idade, não importa. Se você estabelecer uma visão pessoal, um propósito pessoal de vida, um ideal, né, uma meta para você mesmo, isso é muito gratificante e ajuda a focar bastante a sua vida. 9, conheça-se sempre e mais, né? O autoconhecimento é um processo importante. Faça isso em análise, enfim, faça isso das formas que você conseguir fazer. E o que eu digo muito e repito sempre, tenha consciência do que você vai perder. Eu sempre falo isso para as pessoas. Escolher é perder. Quando eu escolho isso, eu perdi isso, né? Então eu tenho que estar consciente não só do que eu estou ganhando, mas tenho que estar consciente do que eu estou perdendo, porque senão mais tarde eu vou me lamentar pelo que eu perdi e não pelo que eu ganhei. Como Schopenhauer já dizia, né, a vida é um pêndulo entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Então quando você tiver o tédio de possuir, você vai olhar o que você perdeu.
e vai se lamentar. Então, para expandir, saiba que você precisa ter consciência do que você perdeu.